Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. A mensagem de hoje traz o título Solicitação Fraterna. Ajude com a sua oração a todos os irmãos, que jamais encontram tempo ou recursos para serem úteis a alguém, que se declaram afrontados pela ingratidão em toda parte, que trajam os olhos de luto para enxergarem o mal em todas as situações, que contemplam 1000 castelos nas nuvens, mas que não acendem nem uma vela no chão, que somente cooperam na torre de marfim do personaísmo, sem lhe descerem os degraus para colaborar com os outros, que se acreditam emissários especiais e credores dos benefícios de exceção, que devoram precioso tempo dos ouvintes, falando exclusivamente de si, que desistem de continuar aprendendo na luta humana, que exibem o realejo da desculpa para todas as faltas, que sustentam a vocação de orquídeas no salão do mundo, que se julgam centros compulsórios das atenções gerais, que fazem o culto sistemático à enfermidade e ao obstáculo. São doentes graves que necessitam o amparo silencioso. Mensagem de Francisco Cândido Xavier, da obra Agenda Cristã, ditada pelo Espírito André Luiz. Boa noite a todos. Mais uma vez nós elevamos o nosso pensamento ao alto, conscientes da presença do nosso meigo e amado Mestre Jesus entre nós, porque sabemos que estamos todos reunidos em busca de algo de especial para a nossa existência, que possa iluminar, que possa nos fortalecer perante as nossas dificuldades. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não à toa Ele pronunciou essas palavras para todos nós, mas porque sabia, porque Ele era o Verbo Divino, Ele trouxe os ensinamentos necessários à nossa compreensão, ao nosso entendimento dos porquês da nossa existência. E que todos nós, de acordo com as nossas experiências, temos e muitas dentro de nós. E é fundamental nós andarmos de braços dados com o Cristo, para que a nossa caminhada vá se tornando cada vez mais leve. Compreender os seus ensinamentos é de suma importância. E hoje nós vamos abordar uma das suas parábolas, em que ele traça uma história sobre o mal rico. E nós vamos, então, fazer uma analogia antes sobre as dificuldades que nós temos na nossa existência. Sobre as dificuldades que nós vivenciamos no nosso cotidiano. Não apenas as nossas, mas a de toda a sociedade. Principalmente daqueles desprovidos das condições financeiras, para levarem a sua vida a contento. E nós, muitas vezes, acreditamos que o mundo que nos envolve já está um pouco melhor porque nós não vemos tanta necessidade, nós não vemos tanta desgraça acontecendo. A gente vê na televisão, mas parece que aquilo é irreal, porque ao nosso redor, no mundo que nós vemos muito pouco disso. Mas para aqueles que se prestam a sondar um pouquinho além daquele ambiente que nós criamos, da nossa zona de conforto, que consegue sair dessa zona, desse estágio de tranquilidade que nós nos colocamos na nossa existência, nós vamos detectar inúmeras dificuldades que poderiam até nos remeter à pré-história, seres que vivem ainda em condições de extrema miséria e pobreza e que muitas vezes não estão muito longe de nós. E que muitas vezes pessoas nessas condições estão até ao nosso lado e nós não percebemos. Porque a miséria, ela não é só a material. A miséria espiritual, aquela pessoa que ainda não descobriu que é um ser imortal, que acredita ser um ser que nasceu, vai ter que viver aqui e quando chegar a morte do seu corpo físico, acabou tudo. Então não tem incentivos para buscar melhoria, para buscar o crescimento espiritual. Falta-lhes o alimento do espírito. Não, então, estamos falando basicamente de todas essas necessidades que a gente vai analisar na noite de hoje. E aí a gente percebe, quando a gente faz essa análise, quando a gente faz essa leitura
das situações de desgraça, de desconforto moral, espiritual e material ao nosso redor, a gente se questiona por que a existência de tanta diferença. Por que a existência dessa diferença social? E a resposta seria pela enorme indiferença social, que muitas vezes é exatamente o comportamento que nos envolve nas situações, problemas que se nos oferecem. E Jesus, então, ele vem abordar dentro do seu evangelho, dos seus ensinamentos, das historinhas que eles nos contavam, situações análogas para que nós possamos nos espelhar naqueles personagens que ele trazia nas suas histórias e observar como temos nos comportado em relação a esses personagens. Se fôssemos nós no lugar daqueles personagens, como nós agiríamos? Essa é a dinâmica do Cristo em mexer com a nossa inteligência, com a nossa compreensão, em fazer com que nós entendamos o porquê que é necessário que nós hajamos de acordo com os seus ensinamentos. E antes de nós entrarmos no Evangelho, na questão 806, Kardec pergunta aos espíritos no Livro dos Espíritos se é lei da natureza a desigualdade das condições sociais. Porque, enfim, muitos acreditamos que muitas pessoas só não melhoram porque não querem, porque são preguiçosas, porque são ociosas, e, enfim, blá, 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 a gente vai encontrando motivos e justificativas para condenar a desgraça e a queda do outro, a falta de ascensão do outro. Nós conseguimos achar inúmeras justificativas para isso. E Kardec, então, questionou se é da lei da natureza isso. E os espíritos respondem contundentemente, não. É obra do homem e não de Deus. Então, na parábola do mal rico, diz Jesus: havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. E um pobre chamado Lázaro, lançado ao portão dele, coberto de chagas, desejando saciar-se do que caía da mesa do rico. E os cães lhe vinham lamber as feridas. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. O rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu Abraão de longe, e Lázaro junto dele. E ele, chamando-o, disse: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda-me Lázaro a fim de que molhe a ponta do seu dedo na água para me refrescar a língua, pois sofro horrível tormento nesta chama. Abraão lhe responde: Filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na consolação e tu nos tormentos. Ao demais, existe um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que queiram passar daqui para aí não o podem, como também ninguém pode passar de onde estás para aqui. Disse o rico: Eu então te suplico, pai Abraão, que o mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhes testemunho destas coisas, a fim de que não venham também eles para este lugar de tormento. Abraão lhe retrucou: Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for, eles se arrependerão. Respondeu-lhe Abraão: Se eles não ouvem a Moisés nem aos profetas, mesmo se alguém se levantar dentre os mortos, não serão persuadidos. É uma parábola que traz pensamentos inúmeros
né, dentro dos seus ensinamentos. Traz muita luz sobre a relação entre as dificuldades existentes no mundo, né, e aqueles que fecham as suas vistas para isso. Né. Traz uma correlação entre a comunicação entre vivos e mortos, ou seja, encarnados e desencarnados. Então ele traz uma ideia muito clara que os judeus já sabiam da existência da possibilidade da comunicação. Eles tinham conhecimento disso, eles sabiam disso. E tanto que essa história de Lázaro, né, e do rico, ele é narrada por um personagem, né, que exatamente conhecia todos os costumes da época e que tinha na figura de Abraão o pai de toda aquela comunidade. Muito respeitado pelo seu caráter firme com que ele passou a sua existência narrada no Evangelho. Então, quando Jesus narra essa história daquela pessoa que nada tinha e retorna aos céus e vai direto para a companhia de Abraão, a gente tem que ter um entendimento, um conhecimento profundo das propostas do Evangelho e de Jesus para entender que simplesmente a miséria material não credencia-nos a estarmos nos céus. Vai depender de como essa pessoa que veio para passar esse tipo de experiência como prova na sua existência vai agir frente a essas dificuldades. Porque de nada adianta as dificuldades se ele não tem humildade e se ele atravessa a sua existência com uma extrema arrogância e sempre contrariado e condenando a divindade pelo sofrimento que ele passou. Mostra a sua ignorância em relação ao amor divino e muito mais ainda a lei de ação e reação. De que todos nós temos exatamente aquilo que nós plantamos. Que todas as dificuldades que assolam a nossa existência foram elas plantadas pelas nossas próprias mãos em existências anteriores. Se não nessa. Porque muitas vezes não encontramos nessa existência motivos que justifiquem tantas dores e tantas diferenças entre a sociedade. Mas se não encontramos aqui, certamente está no nosso ontem. Então é importante que nós tenhamos essa interpretação de que Jesus fala da pessoa simples e humilde no retrato desse pobre. A humildade de saber reconhecer a sua pequenez e de passar pelas dificuldades sem a revolta e sem a mágoa. Porque ele não diz aqui que a pessoa não tem o direito de procurar corrigir. Todos nós temos o direito de buscar aquilo que é melhor para nós. Mas se a vida nos coloca numa situação em que nós não conseguimos lutar por essa melhora, que levemos a nossa existência confiantes em Deus, confiantes na nossa imortalidade e no bem que advirá quando deixarmos o nosso corpo físico, quando retornarmos à nossa pátria espiritual. Uma outra passagem muito interessante é quando o rico pede a Abraão, então, que permita que Lázaro vá molhar o dedo e refrescar, né, aquele sofrimento que ele está passando naquelas chamas. Que chamas são essas? Então, na impossibilidade da construção do cristianismo primitivo, né, de entender essa questão das chamas, foi importado, né, da ideia grega de que o centro da Terra era cheio de fogo e de que ali era o Hades, que se chamava, né? Então ali residia o deus Hades, que era o deus do mal, né? Então todos que morriam, se não tivessem uma boa conduta, estariam lá sendo queimados. E aí depois, né, as pessoas, para poderem ilustrar e assustar o povo na época, né? Então criou-se a imagem daquele caldeirão, daquele demônio e aquelas chamas, e as pessoas sendo tragadas por aquelas chamas que consumiam intermitentemente, né? E sem fim.
Então, essa ideia era uma ideia muito primitiva do que seria esse fogo que consumia. O fogo que consome a alma, que não anda pelo caminho reto, é o fogo da consciência. E nós temos consciência disso, nós sabemos disso. Quem de nós já não cometeu alguns erros que realmente pesou muito na nossa jornada? Algum sofrimento que nós causamos, algum prejuízo que nós causamos? E como ficou a nossa consciência por algum tempo? Como nós estamos envoltos na matéria, às vezes a gente até dá uma esquecidinha, né, daquilo que a gente fez. Mas como Deus é infinitamente justo e bom, volte e meia, Ele coloca a pessoa agredida ou a pessoa prejudicada no nosso caminho, para que nós despertemos, que nós precisamos acertar tudo aquilo que fizemos de errado com os nossos companheiros, com os nossos irmãos, enquanto estamos a caminho. Porque se desencarnarmos com isso, a dívida nos acompanhará. Então, a consciência é a cobradora de todas as nossas ações fora do bem. E esse homem, o rico, ele não se importava com o sofrimento de ninguém ao seu redor, segundo narra a parábola, e muito menos daquele que humildemente lhe pedia aquilo que sobrava da sua mesa. Então ele pede a Abraão que ele vá, e Abraão então ele diz o seguinte, que não é possível que nenhum daqueles que estão nos céus, onde estava ele e o mendigo, pudessem chegar até o local onde estava Lázaro. E da mesma forma, quem estava no inferno como Lázaro não poderia subir aos céus. Então isso levou muita gente a acreditar, muitos religiosos a acreditarem que quem fez o mal e foi para o inferno vai arder eternamente no fogo do inferno. E quem fez o bem e está ao lado de Deus vai passar eternamente ao lado de Deus. É uma interpretação muito infantil em relação à ideia que o ensinamento de Cristo nos proporciona. Ele traz aqui o ensinamento que a doutrina espírita nos ensina hoje. Não diz no texto da impossibilidade de chegar. Ninguém pode, estando aí, vir para cá. Porque é necessário um progresso, é necessário uma evolução moral, é necessário uma mudança de comportamento, uma mudança de atitude. Então nós vamos ter que retornar quantas vezes forem necessárias ao plano físico, passando pelas consequências das nossas ações equivocadas, resgatando esses débitos do ontem, para que um dia consigamos chegar onde chegou o mendigo, que na verdade é o humilde representado nessa figura do mendigo. Então fica aí mais uma das lições de Jesus, falando sobre reencarnação, falando sobre a evolução da alma. E voltando na questão 806 de Kardec, Kardec, onde ele pergunta, é lei da natureza a desigualdade das condições sociais? E então os espíritos respondem, não, é obra do homem, não de Deus. Ele faz uma contra-pergunta na 806A. Algum dia essa desigualdade desaparecerá? A gente tem a sensação que não, Porque a gente vem lá do tempo do Homo sapiens, da criação do mundo, vendo o homem sempre buscando o melhor para si, para os seus familiares de sangue, não entendendo a proposta do Cristo, que somos todos irmãos, filhos do mesmo Criador, e passando todas as eras até chegar os dias de hoje, a gente vê ainda tanta anomalia de sentimentos, de pensamentos, de entendimento dos ensinamentos do Cristo. E mesmo nós, se fizermos uma reflexão profunda sobre como nós temos colocado o ensinamento de Jesus como atitude, como ação no nosso dia a dia, o que é que nós temos feito para mudar esse quadro milenar? De quantas existências nós estamos ouvindo falar sobre essa necessidade de mudança? De quantas eras nós estamos ouvindo os ensinamentos do Cristo?
Provavelmente tenhamos ouvido falar sobre esses ensinamentos na época de Moisés, depois com o Cristo, e enfim, todos os séculos que sucederam essas eras iluminativas da consciência humana para a espiritualização. O que é que nós temos feito hoje com todas essas informações que nós trazemos de tantas encarnações? Algum dia essa desigualdade desaparecerá? Respondem os espíritos. Não vês que dia a dia ela gradualmente se apaga? Desaparecerá quando o egoísmo e o orgulho deixarem de predominar. Dia virá em que os membros da grande família dia virá em que os membros da grande família de Deus deixarão de considerar-se como de sangue, mais ou menos puro. Então, vai deixar de ser a família que eu pertenço que precisa ser em primeiro lugar. Porque muitas vezes, aquela pessoa que nós deixamos de lado porque não faz parte do nosso ciclo familiar, do nosso ciclo de amizades, e que nós deixamos muitas vezes de auxiliar, de levar um alento, quiçá se nós desencarnamos e descobrimos que foi um pai amado, um filho amado, né, uma mãe amada numa outra encarnação, e que por necessidades reencarnatórias hoje, trilhamos caminhos diferentes. Como ficará a nossa consciência quando nós depararmos com uma situação dessa? E essa é uma reflexão de quão importante é nós nos olharmos uns aos outros como irmãos. Não só nós do círculo consanguíneo, do círculo religioso que nos encontramos aqui, né, nos círculos de trabalho, mas enfim, com todos aqueles que são adversários nossos, pela nossa ótica na nossa existência, aqueles que nos trazem dificuldades, nos causam problemas, são irmãos nossos. E que provavelmente hoje eles nos causam problemas porque ontem foram prejudicados e foram vítimas dos problemas que nós causamos. Deus é infinitamente justo e bom. E não permite que soframos qualquer mágoa, qualquer prejuízo, se não for por um resgate, por uma necessidade de aprendizado. Isso é de extrema importância nós refletirmos. E esse entendimento precisa começar debaixo do nosso teto, do nosso lar. Porque dentro do nosso seio familiar, das nossas relações consanguíneas, muitas vezes estão muitos dos nossos desafetos de ontem. E é importante nós nos irmanarmos em amor, em paciência, em tolerância a cada dia com esses companheiros. Questão 807 que Kardec faz aos espíritos, né? Que se deve pensar dos que abusam da superioridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Né? Para se dar bem, materialmente falando. Aí respondem os espíritos: ai deles, serão a seu turno oprimidos, renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiverem feito sofrer aos outros. São os espíritos nos dizendo. A lei de ação e reação. Vamos plantar todos os frutos, vamos colher todos os frutos do nosso plantio. Nada que não tenhamos plantado. Porque todo aquele, né, no Evangelho de Jesus, uma reflexão, porque todo aquele que exalta a si mesmo será diminuído, e aquele que diminui a si mesmo será exaltado. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele diz o seguinte: todos os homens, desde o mais altamente colocado até o mais miserável, são construídos da mesma argila, revestidos de andrajos
ou de suntuosos hábitos. Os seus corpos são animados por espíritos da mesma origem e todos reunir-se-ão na vida futura. Aí, somente o valor moral é que os distingue. O que tiver sido grande na terra pode tornar-se um dos últimos no espaço. O mendigo talvez aí venha a revestir uma brilhante roupagem. Na questão 642, Kardec pergunta: para agradar a Deus e assegurar a sua posição futura, bastará que o homem não pratique o mal? Porque nós aqui estamos falando da colheita das nossas ações. Mas e se nós vivermos a nossa existência sem praticar o mal? Respondem os espíritos: não, cumpre-lhe fazer o bem no limite de suas forças, porquanto responderá por todo o mal que haja resultado de não haver praticado o bem. Então, cada vez que se oferece a circunstância de nós fazermos o bem e nós olvidamos, viramos a direção do nosso olhar, da nossa audição, para que aquilo não nos incomode, a paz interior nossa, então estamos aí fazendo o mal. E haveremos de responder pelas consequências que advierem de não haver o auxílio àquela criatura. Então aquela criatura pode muitas vezes encontrar um caminho de muitas dificuldades simplesmente porque nós fizemos de conta que não entendemos a sua necessidade e não fizemos aquilo que seria o nosso dever como irmãos de auxiliar, de estender a mão, na medida das nossas possibilidades. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil, na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. E aqui, essa lição se estende para todos os ambientes das nossas relações de experiência humana. Seja no trabalho, seja no campo familiar, no ambiente religioso que nos encontramos, em qualquer segmento da sociedade em que estejamos inseridos, no instante em que se apresente a oportunidade de fazer o bem e de auxiliar, é obrigação, é dever nosso, como espíritos que procuram o crescimento espiritual, que procuramos habitar mundos mais felizes quando deixarmos a nossa existência presente. Agir. Precisamos agir no bem. Precisamos agir com Jesus. No Evangelho de Mateus, ele nos diz o seguinte: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os anjos com eles, então se assentará no trono de sua glória. E serão reunidos diante deles todas as nações e separados uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Então o rei lhes dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, e herdai o reino preparado para vós desde a fundação do mundo. Então dirá aos que estiverem à sua esquerda: afastai-vos de mim, amaldiçoados, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. E esses irão para o castigo eterno e os justos para a vida eterna. Nesse mesmo texto do Evangelho, Jesus descreve quem vai estar à sua direita e quem vai estar à sua esquerda. Aquele que teve o seu tempinho, tirou do seu tempo, do corre-corre do seu dia a dia, o tempo para visitar um amigo que estava enfermo. Aquele que tirou do seu armário um agasalho para poder acalentar aquele que passava frio, aquele que se deu ao trabalho de recolher alimentos e levar para quem passava fome. Esses estarão à direita de Deus, estarão nos céus. E aqueles
que não fizeram nada disso, certamente não estarão nesse mesmo ambiente, como narra o Evangelho, né? E então, nós trouxemos já para encerrar, porque o nosso tempo já está esgotado praticamente, um pedido, que é algo que nós deveríamos colocar dentro dessas reflexões que tivemos na noite de hoje, colocar como um hábito ao amanhecer do nosso dia, né? Ou quando nós estivermos nos deitando, conversando com Jesus, da maneira como fez Francisco de Assis, que deixou toda a opulência da sua existência de uma pessoa abastada para viver a humildade, quase um mendigo material, mas ele era mais uma pessoa extremamente humilde que se recolheu aos céus, estando à direita de Deus, pelo seu comportamento, pelas suas ações. Então, as suas palavras eram quando ele elevava o seu pensamento a Jesus, e que nós façamos delas as nossas, em todos os momentos da nossa existência, todos os dias. Tragamos conosco essa ideia de Francisco de Assis. Diz ele assim: Senhor, fazei-me um instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Mestre, fazei com que eu procure mais consolar do que ser consolado, compreender do que ser compreendido, amar do que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que nascemos para a vida eterna. Obrigado a todos, uma ótima semana.